Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Luiz Cláudio Rocha Guiomon, sou médico oftalmologista. Estamos aqui no nosso segundo programa do Minha Saúde. Minha Saúde, que é um programa feito para você, para a gente discutir mais sobre saúde, com a sua família, com seus amigos, para a gente ter mais qualidade de vida. E hoje estamos aqui no nosso segundo programa com o Dr. Paulo Bizarria, que é um pneumologista, para falar mais sobre a tuberculose. Tuberculose que no último dia 24 de março teve seu Dia Internacional, porque é muito importante essa doença. Então é importante você saber mais sobre a tuberculose e alguns problemas que ela pode causar. Então hoje aqui, muito obrigado pela sua presença, Dr. Paulo. Boa noite. Estamos aqui na SWTV, no nosso segundo episódio. Muito obrigado pela sua presença. E a gente vai falar um pouquinho de tuberculose. Tuberculose no Brasil, tuberculose nas regiões aqui que a gente tem metropolitanas. E o que você tem para falar para o nosso telespectador da importância dessa doença, o que é importante ele saber, porque a gente vê em postos de saúde, vê na televisão, todo mundo falando que tosse há mais de algumas semanas, é bom procurar um médico. Então, quais são os sintomas, o que é a tuberculose, o que é importante o nosso telespectador saber mais sobre essa doença? Boa noite, Luiz. Obrigado pelo convite, de participar desse programa. E como o Luiz acabou de avisar, comunicar a gente, o mais interessante sobre tuberculose é entender que essa doença ainda continua matando muitas pessoas. É uma doença que é a 9ª causa de óbito no mundo por uma doença infecciosa e é a principal doença como causa de óbito nos indivíduos infectados por HIV. Além disso, a tuberculose no Brasil ainda é uma doença muito problemática, uma incidência anual de 80 mil casos novos ano, então é uma carga de doença muito alta. E o principal sintoma dela é a tosse. Então, por isso a gente vê falando muito sobre tosse. Tosse há mais de 3 semanas, pensar em tuberculose, porque é o que faz com que a gente... A tosse é uma coisa comum, né? Muito a gente comum. Tosse quase todo dia, tem uma tossidinha, né? O importante é saber que se a tosse ela está há mais de 3 semanas, ela já é um indicativo de que você tem que investigar se é tuberculose. Não quer dizer que é. Exatamente, mas, esse é um outro fator que Isso, confunde. Quando a gente vai fazer uma campanha, a gente tem que pegar o sintoma mais comum e falar sobre ele. Agora, como na tuberculose é a tosse, mas as doenças respiratórias como a asma, DPOC, que é o enfisema, a bronquite crônica do fumante, o próprio fumante, o tabagismo, também todos vão ter tosse. No câncer de pulmão, por exemplo, o sintoma mais comum inicial é tosse. Então, não adianta eu achar que eu estou tossindo, é só tuberculose. Principalmente a gente tem que afastar a possibilidade de ser tuberculose, porque quanto antes eu diagnostico, antes eu vou poder tratar essa doença. Isso é muito importante, porque a gente fala de qualidade de vida e a gente tem um diagnóstico precoce das doenças, ele dá para a gente mais qualidade de vida, porque você resolve um problema com agilidade, então você não tem as consequências do que aquela doença poderia fazer no seu corpo. Então isso é importante, porque o Brasil, a gente tem um sistema único de saúde, tem toda a parte médica, campanhas na televisão, campanhas mundiais, para quê? Para passar informação. Então a maior informação que a gente pode reafirmar hoje aqui é: quem tosse mais do que 3 semanas, procure seu médico. Vamos ver se isso pode ser tuberculose. E se for tuberculose, faça o tratamento correto, Vamos falar um pouquinho mais do tratamento, porque o tratamento da tuberculose, ele é extenso, Exato. Então a gente precisa ter... quem eventualmente tem o diagnóstico da tuberculose, tuberculose tem cura, E isso daí é o importante da nossa conversa. Tuberculose tem cura, então a gente tem que falar sobre como a gente faz esse tratamento e qual a importância de fazer esse tratamento. Talvez a mensagem mais importante, além de saber se a pessoa tem ou não tuberculose, é avisar essa pessoa que se ela tratar corretamente, ela vai ficar curada. O tratamento dura no mínimo 6 meses. Esse é o grande inconveniente de tratar uma doença infecciosa tão grave como é a tuberculose, e eu ter que tratar e acompanhar esse indivíduo durante 6 meses. E também a gente vai ter que monitorar esse indivíduo porque ele pode ter outras doenças junto com a tuberculose,
como é o caso do diabetes, eu vou ter que estar bem controlado esse indivíduo. Se esse indivíduo é um fumante, eu vou tratar, eu vou insistir porque ele pare de fumar, porque daí a resposta ao tratamento é melhor. Se esse indivíduo ele é um paciente soro positivo, né, que ele tem o HIV/AIDS, eu vou ter que tratar as duas doenças conjuntamente. E assim outras doenças que vão aparecendo, e toda doença que pode causar uma baixa da imunidade, ela também pode influenciar no tratamento. Por quê? Todo indivíduo que é imunossuprimido, que nós usamos esse termo para quem tem a imunidade mais baixa, ele é um indivíduo mais suscetível a ter a tuberculose. Então você imagina, por exemplo, hoje, com tanto que avançou o tratamento para o câncer, por exemplo, que antes era uma doença que a pessoa acabava recebendo o diagnóstico e em seguida acabava falando assim, vou morrer dessa doença. Hoje ela tem o tratamento, tem a quimioterapia, tem a radioterapia. Esses indivíduos têm mais chance de desenvolver a tuberculose durante o tratamento do câncer também. Então a gente tem que ver que a tuberculose está associada a vários fatores, né, doenças. E também eu não posso esquecer que tem algumas populações, principalmente as pessoas privadas de liberdade, no caso das pessoas que estão nos presídios, que tem uma incidência de 10 até 20 vezes maior do que na população em geral. Você vê a importância que ela assume. E as pessoas não ficam lá só presas, porque as pessoas também vão visitá-los e entram e saem do presídio. E quando a gente for falar de transmissão, a gente vai ver que isso é super importante. Então eu tenho também que pensar nas pessoas moradores de situação de rua, que aumentou muito, infelizmente. Aqui na nossa região, que é no Alto Tietê, a gente não tinha tanto moradores de situação de rua. Hoje, por exemplo, a gente tem um programa dentro da rede municipal que é chamado Consultório na Rua, que atende prioritariamente esses indivíduos. Então, cada vez mais a gente vai vendo que a tuberculose está ligada a uma série de outros problemas, o uso crônico de drogas, né, como principalmente o uso abusivo de crack, de drogas que são usadas fumando, né, mesclado, que eles misturam maconha e o crack. Então, tudo isso vai favorecendo esses indivíduos que já tiveram contato com a bactéria, eles possam ativar esse foco, que é uma outra causa também que é difícil da gente explicar às vezes para as pessoas, que a tuberculose ela é uma doença difícil de ser eliminada, porque muitas pessoas têm a bactéria no próprio organismo, mas não tem nenhum sintoma, é o que a gente chama de infecção tuberculosa latente. Então, estima-se que 2/3 da população brasileira ela tenha a bactéria e ela não sabe que tem. Isso não vai causar nenhum problema para a maioria das pessoas, mas se durante a vida ela diminuir a imunidade, ela pode reativar esse foco e aí ela vai desenvolver a tuberculose doença. Então, é uma doença que é difícil de eliminar quando a gente pensa nos planos das estratégias da Organização Mundial de Saúde. Tem uma estratégia chamada End TB, né, que é para o fim da tuberculose até 2035, que eles têm planos bastante ousados de diminuição da incidência, diminuição do número de óbitos. Só que para nós a gente tem uma série de fatores que precisam melhorar o controle, né? Muitas vezes fatores que não dependem do médico, do sistema de saúde. Multifatoriais, né? Multifatoriais, educacionais, sociais, não é? Sociais, são vários. Sociais é uma coisa assim que vários fatores e que o Brasil precisa melhorar com isso daí, melhorar a qualidade de vida. Não quer dizer só melhorar a qualidade de vida que você tem com a saúde. A saúde é uma consequência da sua qualidade de vida, né? Então a informação, você trabalhar bem, você estudar bem, não é? Você ter acesso à saúde, fazer sua prevenção é muito importante para o combate à tuberculose. Perfeito. Não é? Então se a gente tem todo esse contexto, a gente consegue fazer a tuberculose no Brasil diminuir seus índices, não é? E a gente vai falar mais agora no próximo bloco sobre a transmissão da tuberculose. Aguardo você, 1 minuto. OAT Guiomon Oftalmologia, cuidando dos seus olhos com carinho e dedicação. O programa Minha Saúde é um oferecimento Nossa Fórmula. Confiança se conquista com qualidade. O clima de interior, o ar puro e o conforto pertinho de você no Alto Tietê e Vale do Paraíba. Vale do Sonho Hotel e Eventos, com aconchegantes chalés e apartamentos, piscinas climatizadas, quadra poliesportiva, sauna, salão de jogos e a famosa gastronomia regional e internacional. Completa infraestrutura para eventos corporativos e de lazer. Para quem gosta de estar junto à natureza, praticar esportes e adora uma diversão. Desfrute de momentos inesquecíveis no Vale do Sonho Hotel e Eventos em Guararema.
Olá pessoal, estamos aqui de volta para o segundo bloco do segundo programa do Minha Saúde. E a gente está falando sobre tuberculose, uma doença mundialmente famosa, porque ela atua no mundo inteiro e até hoje tem muitos casos. E a gente está falando com o Dr. Paulo aqui, no segundo bloco, sobre a tuberculose, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre a transmissão, não é? Transmissão da tuberculose, porque... O que você pode falar para o telespectador sobre a transmissão da tuberculose? O que é importante o nosso telespectador saber sobre isso? Talvez a coisa mais importante é que a transmissão ela se dá principalmente quando o indivíduo com tuberculose que não está se tratando, ele tosse, fala ou espirra. Ou seja, são gotículas que a gente fala que vão para o ar, né? O pessoal chama de perdigoto, né? A gente fala gotículas de fluxo, mas essas gotículas elas podem ir para o chão e depois elas, quando vão para o ar novamente, são partículas inaláveis. Porque a maioria que são pesadas vão para o chão e outras ficam no ar. E quanto maior é o convívio desse indivíduo com a pessoa que tem tuberculose que não está se tratando, maior a chance dela ter a doença. O grande segredo é a gente diagnosticar rápido esses indivíduos. Porque se eu diagnostico ele rápido, eu começo o tratamento. E cerca de 15 dias depois que ele iniciou o tratamento, a chance de transmissão é muito menor. Lógico, o ideal é fazer exames de controle, que a gente chama de exames de escarro, para ver se esse indivíduo realmente já não está transmitindo mais. Mas, em vias de regra, depois de 15 dias que esse indivíduo está tratando, ele já diminui. A gente chama impedir a cadeia de transmissão dessa doença. Então, o mais importante é isso. 15 dias de tratamento, esse paciente já começa a não ter nas gotículas o transmissor para você não ter muito esse contato com outros pacientes. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Então, é importante que as pessoas que têm contato com pessoas que estão em tratamento com tuberculose não tenham tanto preconceito, né? O importante não é a pessoa que está se tratando. O importante é aquele que tem a doença e não sabe que tem e está transmitindo. Então esse é o indivíduo que a gente quer achar. Por isso que é importante fazer os testes, né? Por isso que é importante ter o diagnóstico precoce, fazer uma campanha. Você então aí que tem tosse, não é? Procure um posto de saúde, procure o seu médico, vá fazer o teste rápido da tuberculose, né? Exato. Várias formas para a gente fazer o diagnóstico, né? Podia falar um pouquinho também. Outra coisa que eu queria falar antes da gente falar de diagnóstico é o seguinte: a gente fala de tuberculose, todo mundo pensa que tuberculose é só no pulmão. Eu lembro que na faculdade o meu professor falava assim: sempre lembre da tuberculose, em qualquer doença que você tenha, porque ela também pode ter em outras áreas do corpo. Então, fala um pouquinho mais sobre isso daqui, que é interessante o nosso telespectador ficar sabendo um pouco mais da tuberculose. Isso é muito interessante, porque a tuberculose é uma doença infecciosa crônica. Então é uma doença que pode cursar com febre, e às vezes é uma febre baixa, às vezes o indivíduo só tem um suor. E muitas das vezes as pessoas acham que tem que ter tosse, tem que ter falta de ar, e às vezes não tem. Por quê? Por exemplo, tem uma forma da tuberculose que é próximo do pulmão, mas é na pleura. Esse indivíduo ele vai acumular líquido na pleura, ele vai ter só tosse seca, ele vai fazer exames de escarro, os escarros vão vir negativos, na maioria das vezes, e esse indivíduo ele tem um outro foco da tuberculose. Se eu não continuar investigando, eu não vou achar. Outra forma comum é uma tuberculose que a gente chama de ganglionar, que ela acomete... O pessoal chama de íngua, né, popularmente, geralmente aqui nessa região do pescoço, mas ela pode dar nessa região da virilha, na axila. Então, acho que é importante as pessoas saberem que tem outros. E até tem tuberculose óssea, tem tuberculose renal, tuberculose hepática, tuberculose no olho. Então, você imagina assim que a gente pode ter tuberculose em todos os órgãos praticamente. A gente fala assim que onde que eu, por exemplo, né, eu já trabalho nessa área há 16 anos, né, na rede pública. Eu já tive casos de tuberculose de mama, né, não foi um, foram 3 casos de tuberculose de mama, faz o diagnóstico diferencial com câncer, que é muito parecido. Então o diagnóstico é só feito por biópsia dessa região. Né, tuberculose articular, né, principalmente grandes articulações, como o joelho também, principalmente se esse indivíduo já teve outras manipulações, se ele já tem alguma outra doença que baixa a imunidade. Então a gente tem que pensar em tuberculose sempre, né? Então senão a gente não faz diagnóstico. Por isso que é importante a gente estar aqui para falar mais sobre a tuberculose, não é? A gente vai falar também um pouquinho sobre mitos e verdades no próximo bloco. Vou querer saber mais do Dr. Paulo sobre algumas coisas que a gente tem aí, que o povo fala. Por exemplo, mitos e verdades, a gente vai perguntar:
beijo passa tuberculose? Beber água no copo alheio passa tuberculose? Mas não responde agora não. Vamos no próximo bloco, a gente vai falar sobre isso e aguardo você lá. OAT Guiomon Oftalmologia, cuidando dos seus olhos com carinho e dedicação. O programa Minha Saúde é um oferecimento Nossa Fórmula. Confiança se conquista com qualidade. O clima de interior, o ar puro e o conforto pertinho de você do Alto Tietê e Vale do Paraíba. Vale do Sonho Hotel e Eventos, com aconchegantes chalés e apartamentos, piscinas climatizadas, quadra poliesportiva, sauna, salão de jogos e a famosa gastronomia regional e internacional. Completa infraestrutura para eventos corporativos e de lazer, para quem gosta de estar junto à natureza, praticar esportes e adora uma diversão. Desfrute de momentos inesquecíveis no Vale do Sonho Hotel e Eventos, em Guararema. E aí, pessoal, ficaram curiosos? Então vamos aqui com o nosso convidado de hoje, Dr. Paulo Bizarria, falar mais sobre mitos e verdades. A pergunta era o seguinte: beber água no copo alheio passa tuberculose? Beijar na boca passa tuberculose? Responde essa pra gente, doutor. Então, na realidade, como a gente falou, a tuberculose transmite pelo ar. Então, você vai beijar a pessoa, antes de você vai falar com ela, você vai estar em contato. Então, a chance de você ter contato com a bactéria é grande. Agora, beber no mesmo copo, comer, usar os pratos, desde que foi lavado, não tem problema algum, isso não transmite a doença. Então, não precisa separar os talheres, separar os copos do indivíduo que está em tratamento de tuberculose, porque isso só aumenta a carga de discriminação. E o que a gente quer justamente com essas conversas é diminuir o preconceito. Né? Muito importante o que ele está falando agora, porque a gente, você vê o que o conhecimento faz, né? Por isso que é importante a gente estar aqui falando com você, não é? Diminuir, descriminalizar a doença é importantíssimo e a gente só consegue isso com informação. Informação científica de um profissional competente, que estudou medicina, que fez sua especialização em pneumologia, que trata a tuberculose e que está aqui hoje para poder falar contigo, para poder passar a informação correta, que hoje em dia a gente precisa mais do que nunca ter a informação correta. Então, obrigado pelas explanações. Importante a gente ter todas essas falas sobre a tuberculose, né? E a transmissão, então, a gente pode dizer que o mais importante é a gente ter conhecimento. Não precisa ter essa discriminação, porque a gente já tem casos de até umas coisas doidas, né? Que fazem por aí. Eu estava me contando antes aqui, queimar colchão, trocar lençol toda hora, não é? Tem outras coisas? Na realidade, é só manter os hábitos de higiene, né, comuns para todos, né? Manter limpo, a casa bem arejada, porque uma das coisas que é bem interessante na tuberculose é que o bacilo ele é álcool ácido resistente. Ou seja, não adianta você ficar passando cloro todo momento, passando álcool sobre as coisas, que isso não vai eliminar a bactéria. O que elimina a bactéria é luz solar, é agente físico. Então tem que abrir a casa, deixar bem ventilada, bem arejada. Tem até um provérbio egípcio que fala: casa onde o sol entra, médico não entra. Então isso vale muito para a tuberculose. Então as pessoas têm que gravar isso. E eu quero salientar mais uma vez, junto com esse programa que é Tosse há mais de 3 semanas, procure um posto de saúde. Procure principalmente para quê? Se a sua tosse for tosse secretiva, né, vai produzir o catarro ou escarro que a gente fala, você colhe esse material é levado ao laboratório, é examinado, se encontrou a bactéria, o diagnóstico está feito. Isso é importante, falar sobre o diagnóstico, né? Porque o diagnóstico, para finalizar até assim o nosso programa, falar sobre o diagnóstico, a importância de fazer o diagnóstico, quais são os tipos de diagnóstico, e quais são os testes que a gente pode fazer? Então o principal e mais difundido é o exame do escarro, né, que é a pesquisa do bacilo no escarro. E tem um teste novo chamado teste rápido molecular para tuberculose,
que ele vai detectar no mesmo escarro, nessa amostra, ele detecta partículas de DNA da bactéria e aí ele ainda indica se essa bactéria ela é resistente a um dos principais medicamentos, que é a rifampicina. Isso acelera muito o diagnóstico. Tem estudos que mostram para nós, saiu um estudo recente de um pessoal da Bahia, que é um hospital de referência, em que aumentou em até 30% o rendimento diagnóstico nos casos que teve o teste rápido molecular. Então, às vezes, a baciloscopia de escarro é negativa, né? A pesquisa direta é negativa, e o teste rápido veio positivo. Isso ajudou muito. E outra coisa que ajudou foi na hora de você prescrever o remédio, porque não basta saber o que eu tenho, porque a gente tem hoje, uma das grandes preocupações de saúde pública é saber se essa bactéria ela é sensível aos remédios ou ela é resistente aos medicamentos. Porque se estima que vai ter uma nova epidemia da tuberculose, só que daí de uma tuberculose chamada droga resistente ou multidroga resistente. E aí sim vai se tornar um grande problema e um grave problema de saúde pública. Fazendo o diagnóstico precoce, tratando precocemente esses indivíduos que são sensíveis a esses remédios, a gente está impedindo a transmissão da doença e a gente vai aumentar as chances de cura e evitar o surgimento dessa tuberculose multidroga resistente. O Brasil ainda é um dos países com uma carga baixa de tuberculose multidroga resistente entre os países com alto índice de tuberculose. Então a gente tem insistido muito em diagnosticar precoce, tratar corretamente e acompanhar esses indivíduos nas unidades de saúde, né? Seja até através da tomada diária do remédio, a gente chama de tratamento supervisionado. Então acho que era essa a mensagem, assim, e tem muita coisa, quando a gente fala de tuberculose, né, a gente acaba se empolgando, né? Muito obrigado pela sua presença. A gente vai agora finalizando aqui, né? Eu já quero deixar o convite para todos que no próximo programa a gente vai falar também sobre diabetes. Não é? O nosso convidado é o Dr. Dino, ele vai falar sobre diabetes. E eu queria muito aqui agradecer ao Dr. Paulo Bizarria, pneumologista, que veio aqui hoje no nosso programa Minha Saúde, passar informação para você, para a gente estar ciente dos problemas e a gente conseguir evitá-los precocemente. Mande sua pergunta no WhatsApp. Agradeço aqui a presença do Paulo Bizarria, pneumologista, médico, que veio falar sobre a tuberculose. E eu gostaria que você mandasse a sua pergunta pelo WhatsApp para a gente, o WhatsApp que aparece aqui embaixo da tela, com as perguntas para a gente chamar os nossos novos médicos que virão aqui no programa para respondê-las para vocês. Muito obrigado, Paulo. Até o próximo programa e deixe suas considerações finais aí, 1 minutinho para todos. Então, quero agradecer o convite, né, do Luiz. Acho que o mais importante, o recado que quero deixar para vocês é disseminar essa ideia que tuberculose ainda é um grave problema de saúde pública, porém é uma doença que é de fácil diagnóstico. Quanto antes for diagnosticada, quanto mais precoce for esse tratamento, maiores as chances de curar e a gente vai impedir essa cadeia de transmissão. Então, acho que procure, confie e se você tiver dúvida do seu tratamento, se você tiver algum efeito colateral do medicamento, não pare o seu tratamento. Vá até o serviço de saúde, converse com o enfermeiro, converse com o seu médico para ele poder te ajudar a completar o tratamento. Eu sei que é um tratamento longo, mas tem que ir até o final. Muito obrigado, aguardo todos vocês no nosso próximo programa falando sobre essa importante fase que a gente tem aqui para falar sobre saúde, sobre qualidade de vida. Até lá, muito obrigado. Quando eu atendo, ele ficou tão feliz. Não? Eu tava vendo eu atendendo, todo mundo rindo. Ó, gente, quando eu fizer isso aqui pra vocês, prestem atenção. Como é que o senhor chamou pro segundo bloco? Não, se for que eu estourei, eu não vi na primeira. Tá bom. Olá, pessoal. Voltamos aqui para o nosso segundo bloco do segundo programa De novo. Olá, pessoal. Estamos aqui no segundo bloco do segundo programa do Nossa Saúde, né? Eu esqueci o nome. Minha. Sua saúde. Minha saúde. De novo. Mamãe. Olá, pessoal. Isso. Olá, pessoal. Vamos lá, calma. Põe a plaquinha assim, aí já faz a propaganda. A pessoa já fazendo os erros de gravação, né? Isso, você tá fazendo a parte dos erros. Você gostou, né? E foi pro final, tá lá foi, no final. quero ver. Ai, meu Deus. Sei. Olá, pessoal. Estamos aqui de volta para o segundo bloco.